Peço para que você abra no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 12 e 13. Estarei lendo também o 14 e o 15. Diz assim a palavra de Deus para ganharmos tempo. Lucas no capítulo 6, verso 12 em diante. Naqueles dias subiu ao monte a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Vamos voltar aqui para o verso 13, que é o versículo que eu quero dar ênfase. No versículo 13, o autor do livro diz o seguinte: quando já era dia, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles. Ou seja, para Jesus escolher 12, a gente deduz que haviam mais de 12. A Bíblia diz que ele chama a si os discípulos, mas ele não diz a quantidade, ele não diz o quantitativo que tinham ali. Poderia ser 50, poderia ser 100. A Bíblia diz apenas que ele chamou. E dentre esse que ele chamou, ele escolheu 12. Aí eu te pergunto nessa manhã, te pergunto nesse dia, você que talvez é autônomo, você que talvez tenha uma empresa, só para que você venha entender, mesmo que você não tenha, eu te convido a imaginar agora neste momento, alguém, um patrão, um chefe, quando convoca as pessoas para fazer entrevista, eu te pergunto, você acha que esse chefe ele escolhe o melhor que está ali ou ele escolhe o pior? Ele escolhe o mais preparado ou ele escolhe o menos preparado? Quero que você preste atenção no seguinte: a resposta que veio na sua mente é óbvia. Para eu contratar alguém para trabalhar para mim, na minha empresa, no meu negócio, ou uma pessoa que está contratando, que trabalha na RH, na RP daquela empresa, ela vai escolher o que há de melhor dentre aqueles candidatos. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte detalhe. Observando a vida dos discípulos, dos 12 que Jesus escolheu, a gente percebe que ninguém escolheria esses homens para estar ao lado. Porque eu posso entender o seguinte: ou o total que Jesus chamou era muito ruim, e dali ele tirou o melhor, ou eu posso entender o seguinte: que Jesus quis quebrar a lógica humana e escolheu os piores dentre os melhores, para mostrar que ele não precisa do teu preparo, que ele não precisa do mais capacitado para cumprir aquilo que ele tem para fazer. Eu percebo que Jesus escolheu 12, mas desses 12, eram 12 pessoas problemáticas que precisavam ser tratadas em diversas áreas de sua vida. Dá um exemplo para você. A Bíblia fala que Pedro, ele era um homem iracundo, ele era um homem que se irava, era um homem bravo, que gostava de arrumar confusão e briga onde passava. O famoso não leva desaforo para casa. Quem é que gosta de trabalhar ao lado de alguém assim? Quem é que gosta de ter ao lado alguém que, no momento de ira, pode vir quebrar tudo, brigar, agredir alguém fisicamente com palavras? Se você olhar Mateus, você vai perceber que ele cobrava impostos. Ou seja, dentre o povo não era uma pessoa muito popular. Como pescador, Pedro nem precisa falar, passava a noite pescando, não pescava nada. Então eram homens falidos, homens que perante a sociedade não tinham valor algum. Aí você pega Judas Iscariotes, que a Bíblia fala que ele era o traidor.
Você acha que Jesus, na sua soberania, na sua total sabedoria, não ia conseguir perceber o caráter e a índole de Judas? E por que ele escolheu Judas? Um homem que ele já sabia que não poderia confiar. Um homem que tinha o seu coração no dinheiro, que por algumas moedas o traiu. E foi tão cara de pau ao ponto de trair ele com um beijo na testa. Quero que você perceba que a equipe que Jesus escolheu para trabalhar era a equipe que ninguém gostaria de ter ao lado. Mas eu percebo que as coisas do reino, Deus não escolhe aquele que é mais capacitado. Deus não escolhe aquele que é melhor preparado. A Bíblia diz que Deus pega as coisas que não são para poder confundir as que são. Vamos passear um pouco na Bíblia? Quando a gente vê Deus chamando Moisés, Moisés tinha fugido por ter cometido um homicídio. Então a Bíblia fala que ele vai para o deserto e passa anos no deserto. E a Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, quando de repente uma aparição, uma visão que ele teve de uma sarça, de uma árvore em chamas, porém aquela árvore não se consumia, não queimava. E Deus delega uma missão super importante para Moisés, aonde é colocar Moisés de frente do homem mais importante do Egito, que era Faraó. Para a gente, às vezes, não dá ênfase, a gente não dá atenção naquilo que a gente está lendo na Bíblia. Quero que você preste atenção no que está escrito. Moisés não ia ficar diante de um homem qualquer. Ele ia ficar diante do homem mais poderoso do Egito. É como se Deus te pegasse e te colocasse de frente de um presidente de um país para exortar aquele presidente. É como se Deus pegasse você e colocasse você diante de uma autoridade máxima e mandasse você trazer uma mensagem. Moisés rapidamente sente o peso da responsabilidade e diz: mas Deus, eu não sei falar. Moisés começa a arrumar um monte de desculpas, achando que isso era importante para Deus. Quero que você saiba que a sua limitação não é importante para Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. As suas limitações não limitam a grandeza de Deus. Talvez você nessa manhã está se sentindo o menor da casa. Assim como Davi, o filho bastardo, que nem se assentar à mesa tinha o direito de se assentar. Que estava apacentando ovelhas, enquanto seus irmãos estavam confraternizando na mesa. Quando o profeta Samuel chega na casa, ali ele não estava, mas para se assentar à mesa, todos tiveram que esperar o menor, aquele que ninguém acreditava, aquele que ninguém via, aquele que ninguém se lembrava chegar. Porque Deus derramou na vida dele uma unção. Porque Deus pega aquele que não é para confundir aquele que é. Deus pega aquele pequenino que está na sarjeta, no fundo do poço, e faz se assentar entre os príncipes, porque Ele é Deus. Vamos continuar passeando pela Bíblia. Vamos pegar Gideão. Gideão, quando estava malhando o lagar, quando o anjo aparece para ele, a mando de Deus, o que ele fala? Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a família do meu pai não é uma família reconhecida. Como que o Senhor vai libertar o povo? Deus fala para ele, chama Gideão e manda ele fazer uma prova com Deus. Você já deve ter ouvido essa palavra. Eu quero que você preste atenção que Deus pega homens falidos e faz reinar e põe em posição de governo. Deus pega homens desprezados pela sociedade, pela humanidade. Homens que não sabem falar, homens que não têm estudo. Homem muitas das vezes que foi levado cativo, foi tirado do meio dos escravos. Como a gente pode ver Jeremias, que ele também diz para o Senhor, eu não sei falar, Deus. Mas no versículo anterior, Deus falou que havia escolhido Jeremias no ventre. Antes que ele saísse da madre, ele já tinha escolhido Jeremias e dado a ele como profeta das nações. E ele fala, Senhor, eu não sei falar, falo como uma criança. E Deus exorta ele mais uma vez.
Muitas das vezes você tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Você tem uma promessa que Deus fala que é inimaginável, que é algo muito, muito grande. E você olha para o que é grande no seu presente. Você olha, começa a olhar para homens e mulheres que Deus usa, que você diz para mim, isso é muito grande, Senhor. Eu não me vejo pregando em cima daquele altar, eu não me vejo pregando naquele estádio, porque o Senhor fala que vai fazer coisas que eu ainda não vi, mas o que eu já vi é muito grande. Eu olhando para mim mesmo, eu não consigo imaginar, não consigo levar em consideração essa hipótese. Mas Deus, nesta manhã e nesse dia, te exorta dizendo que Ele não precisa do teu preparo, que Ele não precisa da sua capacitação, porque quem vai fazer é Ele. E por que Deus gosta de trabalhar com quem ninguém dá nada, com quem ninguém espera? Será que pode vir algo de bom de Nazaré? Você deve lembrar dessa mensagem. Deus simplesmente pega aquele que é rejeitado, que é menosprezado, para que o poder dele se aperfeiçoe. Porque se Deus pega alguém que é preparado, alguém que estudou, alguém que já é alguém de nome, Deus pega e usa essa pessoa, quando essa pessoa estiver lá em cima, ela vai falar, eu cheguei aqui por mérito meu, eu cheguei aqui por esforço meu, eu cheguei aonde estou hoje porque me esforcei e porque me dediquei, e eu cheguei aqui hoje porque eu sou bom. Mas agora quando Deus pega o menino nascido numa manjedoura, pega uma virgem desprezada pelo mundo, desprezada pelos homens, e faz nascer dela, gerar aquele que tirou todo o pecado do mundo. Quando Deus pega Davi de trás das malhadas, quando Deus pega Gideão, quando Deus pega Moisés, aquele que era humilhado por todos, que todo mundo olha e fala, dali não tem como vir nada de bom. Quando Deus pega alguém de uma comunidade, de uma vila, de uma favela, de um lugar muito pobre, do meio do monturo, quando Deus pega alguém de lá, não tem como negar que aquela pessoa só está ali porque houve uma ação divina. Porque todos vão se perguntar como que isso aconteceu, como que aquela pessoa está onde está. Alguém vai olhar e vai virar e vai falar, foi Deus, é Deus. Toda honra é de Deus. Porque Ele se esvaziou de si mesmo e se fez servo por nós. E muitas das vezes a gente não quer servir, a gente quer ser servido. Que você possa meditar nessa passagem, possa meditar nessa palavra. Que Deus não depende do teu preparo para te usar da forma como Ele quer. Se Deus te prometeu algo, apenas creia e confie. Confie na palavra que Ele te liberou. Deus manda dizer para você nesse dia, apenas se achegue mais perto dEle, mais próximo dEle, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Que você possa meditar nessa mensagem, nesse dia, nessa palavra, possa se sentir encorajado a não desistir, a não parar, pensando que você é pequeno, que você não sabe de Bíblia, que você tem dificuldade de entender as Escrituras. Não pense desta forma, porque aquele que te prometeu é fiel e muito poderoso, infinitamente inimaginável, para cumprir aquilo que Ele disse que faria na tua vida. Fique com essa palavra, medite nesse dia, em nome de Jesus.